A carta segundo escreveu o apóstolo João, facinho de você encontrar, vai na Bíblia de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. 1 João capítulo 2, e nós vamos dar continuidade à exposição da primeira carta de João. Eu falei aqui na última vez em que foi me dado o privilégio de compartilhar a palavra de Deus convosco, a respeito do capítulo, a parte B do capítulo 1 de 1 João. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a esta carta, que é uma carta maravilhosa, que é uma carta desafiadora, que é uma carta que nos faz pensar muito acerca da nossa vida cristã, e eu creio que nesta noite será produtivo também, conforme a palavra de Deus. Amém? Então, 1 João, segura a Bíblia um pouquinho aberta, nós já vamos entrar no texto, mas eu quero então recordar algumas coisas que foi dito da outra vez, para aqueles que não estiveram aqui, para que vocês possam ficar então situados no texto que vai ser dito na exposição da carta. Bom, se eu fosse dar um tema para esse texto, eu daria o seguinte tema: Jesus Cristo, o justo. Ele sim é o advogado incomparável. Esse seria o texto que eu daria para esta mensagem desta noite. Mas, como eu disse, eu quero trazer à memória de vocês alguns pontos que nós discorremos na vez passada. Bom, na segunda exposição da carta de 1 João, nós vimos a respeito do cuidado da vida cristã, onde aprendemos a respeito da realidade de Jesus Cristo como Deus, homem. E aqui nós precisamos lembrar que João está tratando de um problema que a igreja estava enfrentando, um problema chamado problema dos gnósticos, que eles estavam dizendo que Jesus Cristo não era 100% Deus e não era 100% homem. Então, João está tomando este assunto para defender esta posição de Jesus Cristo sendo 100% Deus e 100% homem. E ali nós vimos que, João falando da realidade de Jesus Cristo como Deus homem, e que somente através dele nós podemos ter, então, comunhão com Deus. E, consequentemente, comunhão uns com os outros. Também vimos na mensagem que ela vem do próprio Deus, ou seja, Jesus é a própria mensagem. Jesus Cristo, Ele é a fonte da mensagem, porque é Ele que revela o Pai para a igreja. É Jesus Cristo quem revela o Pai, porque Ele e o Pai, conforme a palavra de Deus, são um. Também vimos João discorrer sobre a natureza caída do homem. Essa natureza onde nós analisamos a partir de 3 erros. Eu creio que vocês devem lembrar a respeito. São eles: o pecado na conduta do homem, o pecado na natureza humana e a consequência do pecado em nossas relações com Deus. E através desta análise desses 3 erros, nós vemos que eles desembocam em 3 atitudes. E as atitudes são essas: era a tentativa de nós enganarmos uns aos outros, a tentativa de enganar a nós mesmos e a tentativa de enganar a Deus. Quando nós estamos caminhando pelo viés do erro e do pecado, nós temos essas 3 atitudes: nós enganamos a nós mesmos, nós enganamos os outros e também nós enganamos a Deus por conta do pecado. Por fim, nós vimos João nos ensinar e discorrer sobre a comunhão que os homens devem ter com Deus. Pois quando há esta comunhão com Deus, consequentemente, há comunhão uns com os outros. Não há como nós termos comunhão uns com os outros se a nossa comunhão com Deus está falha, se a nossa comunhão com Deus está quebrada. Mas quando temos comunhão com Deus, então nós temos comunhão uns com os outros. Amados, tudo que vimos diz respeito à pecaminosidade do homem. E João vai tratar disso na carta. Ele está tratando especificamente do pecado. E esta atitude é ela que impede o homem de ter comunhão com Deus. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que a causa de nós sermos separados com Deus é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado gera em nós vergonha, o pecado gera em nós temor, então nós temos vergonha e temor de chegar a Deus em oração, de chegar a Deus em clamor, de chegar a Deus e expor as nossas mazelas. Hoje, então, nós vamos continuar a exposição no capítulo 2,
onde vamos olhar e analisar os versos 1 e 2, onde logo no início podemos ver que João ainda está lidando com o problema do pecado. João ainda está lidando com esse problema do pecado dentro da igreja. Pois tudo o que ele vai dizer a partir do capítulo 2 está relacionado com o capítulo 1, versículos 5 a 10, que nós vimos na exposição passada. É por isso que se você não viu a mensagem passada, tenha a oportunidade, entra no YouTube e olha, tá a mensagem gravada, para que você possa entender plenamente o que vai ser dito hoje. Então, a mensagem, a partir dessa análise do texto, nós podemos ter 3 atitudes em relação ao pecado. Ou podemos escondê-lo, ou podemos confessá-lo, ou podemos triunfar sobre ele. E as duas mais importantes é confessar e triunfar sobre ele. Essas 3 atitudes que nós devemos ter em relação ao pecado. João, então, vai nos dar as diretrizes, meus irmãos, do caminho para vencermos o pecado. E ele vai ensinar, através do escrito da sua carta, de 1 João, como vencermos o pecado. E aqui é de suma importância nós entendermos que o propósito da carta toda de 1 João é que os crentes, encorajar os crentes a não pecarem. Este é o propósito da carta, encorajar os crentes a não pecarem, a ter uma atitude contrária ao pecado, pois a prática do pecado, ela é incompatível com a nova vida em Cristo. Nós precisamos entender isso. A nova vida em Cristo, se você é nova criatura em Cristo, o pecado não pode fazer parte da sua vida. O pecado não deve fazer parte da sua vida, certo? Para fundamentar isso, e este pensamento de João, vamos olhar o que ele diz em 1 João capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz o texto. Todo aquele que permanece todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. E todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. O que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, verso 6 e 1 João capítulo 3, verso 9. Então, agora, eu gostaria que você acompanhasse na leitura da sua Bíblia, João capítulo 2, versos 1 e 2. Já situei vocês do assunto, então agora nós vamos adentrar no texto da palavra de Deus que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu vou repetir o texto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos se colocar diante de Ti e dizer a Ti que dependemos da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua compaixão, do Seu Espírito sobre nós e sobre a Tua igreja, para que possamos compreender a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra, para que possamos ter vidas transformadas, como já foi orado aqui, e que possamos viver um cristianismo superlativo, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que erramos, que falhamos, mas como a Tua palavra diz, nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, o justo. Ele nos perdoa e Ele faz com que nós possamos prosseguir uma milha a mais, ó Pai. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender a Tua palavra nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ao olharmos para o início do texto que acabamos de ler, nós vamos ver que João explica qual é o propósito que ele escreveu essa carta. E ele dirige aos cristãos com um pedido prático. E o pedido que ele faz aos cristãos é este: para que eles não pequem.
Esse é o pedido prático. Ele diz logo no começo da carta, no começo do versículo 2 que nós acabamos de ler, este é o pedido prático que João pede, que eles não pequem. Com isso, o que João está querendo com isso? Com isso, ele espera que os crentes sejam preservados do falso ensino dos hereges, no caso, os ensinos gnósticos, que nós já vimos na exposição passada, e que eles não caiam em pecado por conta dos falsos ensinos. Este é o interesse de João na carta. E é interessante notar que João está tratando do pecado de forma negativa, conforme vemos no início do versículo. Como assim, pastor? Espera aí que vocês vão entender. Olha o que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, de forma negativa, certo? E logo depois, ele aborda de forma positiva. Logo depois ele passa a olhar de forma positiva, dizendo: se todavia alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, um advogado justo. Veja bem, primeiro ele trata de forma negativa, e logo após, sabendo que as pessoas vão pecar, ele já trata de forma positiva. Precisamos então entender por que João aborda o texto desta maneira. Primeiro negativamente e depois positivamente. Para podermos entender isso, eu quero concordar com o que John Stott diz. Olha o que John Stott diz. Ele faz um comentário a respeito desse texto. Ele diz que é importante manter estas duas afirmações em equilíbrio, pois ser excessivamente tolerante e excessivamente severo para com o pecado é um erro. Ser excessivamente tolerante seria quase encorajar o pecado na vida cristã, salientando a provisão de Deus para o pecador, ou seja, o perdão. E ser excessivamente severo seria negar a possibilidade de um cristão pecar ou recusar-lhe o perdão e a restauração de sua vida, caso ele caia em pecado. No entanto, como John Stott fala, que ele diz que isso é um erro, no entanto, as duas posições são contestadas por João, assim como John Stott contesta. Conforme vemos no texto bíblico, nós precisamos tocar a trombeta e alertar que o pecado ele é maligno, que ele jamais deve ser incentivado à prática. O pecado é maligno, o pecado destrói, o pecado arrebenta com a vida das pessoas. O pecado nunca é uma boa opção, ele é maligno. E é justamente isso que João faz. O que ele faz? Como vemos em João, podemos ver claramente nos evangelhos que Cristo, o que Cristo fez? Cristo morreu não para nos salvar em nossos pecados. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. É diferente. Veja bem, Cristo não morreu para nos salvar em nossos pecados. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, conforme está em Lucas 19:10 e Mateus 18:11. Contudo, entretanto, todavia, aqueles que fecham a porta da esperança para os que caem em pecado, estão também em desacordo com a palavra de Deus. Nós não podemos fechar a porta da esperança para aqueles que caíram. Nós devemos ajudar aqueles que caíram a se levantar. Como? Através do estudo da palavra de Deus, através da ministração da palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. E aqui eu preciso enfatizar mais uma vez que o propósito de João é que os crentes não pequem. Este é o propósito. Mas se pecarem, eles têm Jesus como advogado e a propiciação. O apóstolo João nos mostra como triunfar sobre o pecado nesses dois versículos que lemos. Ele nos apresenta Jesus como advogado, o justo e a propiciação. E assim sendo, então, nós vamos discorrer este assunto em alguns pontos sobre a perspectiva de Jesus como advogado incomparável. E o texto nos mostra 3 situações, pelo menos, que nós vamos discorrer elas conforme vamos olhando para o texto da palavra de Deus. E a primeira é: os crentes não devem pecar, certo? Mas, se pecarmos, nós temos um advogado incomparável. E precisamos lembrar que ele está se direcionando à igreja. Ele está levando esta mensagem para crentes, não é para não crentes não, meus amados. É para crente,
para cristãos que João está direcionando esta palavra. E no início do capítulo 2, vemos João expressar de maneira afetuosa e amorosa, dizendo, olha o que ele diz, como ele abre o texto, filhinhos meus. Esta é uma forma amorosa e afetuosa de se expressar, principalmente no que diz respeito no primeiro século. Precisamos lembrar que isso aqui foi escrito lá por volta do primeiro século. Então, a forma com que eles escreviam, diziam muito a respeito de quem estava escrevendo, não é como hoje. Então, de filhinhos meus, é bom notarmos que a força dessas, qual é a força que essa sentença carrega? Como assim, pastor? Porque ela sugere tanto a idade avançada que João tinha, como o íntimo relacionamento que ele tinha com os seus destinatários, ou seja, com os seus leitores. E ele diz, filhinhos meus. Não se dizia filhinhos meus para qualquer pessoa. Não se dizia filhinhos meus para qualquer um, não. Tinha que ter um afeto, tinha que ter uma proximidade, certo? Ela sugere isso, que ele tinha esse relacionamento íntimo com os seus leitores. Por isso ele se dirige aos crentes como seus filhos na fé, em amor e com autoridade, com o intuito de ensiná-los a respeito da vida cristã, como ele já havia feito lá no primeiro capítulo. Todo o primeiro capítulo ele está demonstrando amor, ele está demonstrando carinho, ele está demonstrando afeto para com aqueles irmãos. Agora, então, João passa a explicar o propósito que escreveu. E ele declara aos seus leitores que a sua carta tem um propósito único e prático. Não peque. E serve para nós. Não peque. Da mesma forma que João se expressou lá no primeiro século, ele se expressa hoje para nós. Filhinhos meus, não pequem. É o que João faz. Amados, precisamos entender mais detalhadamente a ordem que João dá para os seus filhos na fé. Não pequeis. Se nós continuarmos aí o texto, nós vamos dizer, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Conforme a estrutura do texto grego, esta expressão, não pequeis, que no grego ela seria matete, hamartete. Isso seria a expressão em grego, certo? Que significa não pequeis. Vai muito além do simples fato de deixar a prática do pecado. Isso aqui me chamou a atenção. Não é simplesmente deixar a prática do pecado. Assim sendo, concordo com Werner de Boer, que diz o seguinte, olha o que ele diz. Ele diz que os cristãos tratam o pecado levianamente. Eu parei, comecei a falar, que declaração. Falar que os cristãos, eles tratam com o pecado levianamente. Parafraseando este conceito, seria dizer que os crentes pecam, chegam diante de Deus supostamente arrependidos, eles são supostamente arrependidos para pedir perdão para Deus. No entanto, no momento seguinte, tornam a pecar conscientemente. Eu falei, uau! Eu vou repetir o que ele diz. Eu achei isso aqui impressionante e falou muito comigo. Ele falou assim, veja bem, os cristãos tratam o pecado levianamente. Parafraseando este conceito, seria dizer que os crentes pecam, chegam diante de Deus supostamente arrependidos para pedir perdão, mas no momento seguinte, tornam a pecar conscientemente. Ou seja, é a pessoa que tem o pecado de estimação. Ele peca, se volta para Deus, com remorso, pede perdão, com remorso, não com arrependimento, e no momento seguinte ele torna a pecar novamente, o mesmo pecado que ele cometeu. É levar o cristianismo, a fé cristã, levianamente, é tratar o pecado levianamente. Meus irmãos, quando temos esta atitude, estamos enganando a nós mesmos. É o que João está dizendo. Estamos enganando a nós mesmos. Mas ao olharmos para a estrutura e a construção do texto grego, nós vemos que a atitude de não pecar não são atos específicos de pecado. E não um estado habitual do pecado. Veja bem, o conceito da atitude do texto grego são atos específicos, e não algo que é habitual e constantemente. É um acidente. É um acidente de percurso. Isso é o que João está falando. Quando ele diz que, veja bem, ao olharmos para a construção grega do texto, vemos que a atitude de pecar são atos específicos de pecar, não um estado habitual e constante de pecado. Colocando de outra maneira,
o pecado na vida dos crentes deve ser um acidente e não um hábito e uma prática consequente, dia após dia. Ele deve ser um acidente. Os crentes não deviam pecar, mas infelizmente eles pecam. Veja bem, acidentes espirituais acontecem. Em caso de pecado, o crente deveria lembrar que ele tem um advogado justo, Jesus Cristo, diante do Pai. É essa a consequência, é essa atitude que os crentes deviam ter. Essa atitude de saber que ele tem um advogado, que ele se comparece diante do Pai. João, então, descreve Jesus como Paracletos, que significa advogado, intercessor e ajudador. Este é o significado da palavra Paracletos que João utiliza para expressar essa atitude, de quem ajuda, de quem intercede, de quem advoga. É interessante mencionarmos isso, por quê? Porque na literatura rabínica, a palavra podia indicar uma pessoa que oferecia auxílio legal ou aquela que intercedia em favor de outra. Isso significa a palavra Paracletos no primeiro século. Isso significa, então, que o contexto, a palavra no texto em que nós estamos analisando, ela significa advogado de defesa. Você tem um advogado de defesa diante do Pai. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. William Barclay faz um comentário pertinente dizendo algo a respeito da expressão Paracletos. Ele diz que este termo era usado em oposição ao acusador, especificamente em oposição àquele que está acusando. Diferente hoje de como eles utilizam nos tribunais. Tem vários termos diferentes, mas não. Quando ele está falando aqui, ele está falando que Paracletos, ou seja, advogado de defesa, era um termo usado especificamente para confrontar o acusador. Este era o termo utilizado. De forma geral, a palavra Paracletos que João utiliza significa alguém que se coloca ao lado de outro para ajudar. E João, então, o que João vai fazer? João vai pegar esta palavra e vai aplicar ela a Cristo. Olha que coisa linda que João faz. Ele pega este conceito de uma pessoa que defende em frente do seu acusador e ele aplica esta palavra a Cristo, e a ideia é que ele fala com o Pai sobre nós, em nossa defesa, e intercede para que nós sejamos então perdoados e, conforme a sua palavra, sejamos aceitos na família de Deus. Olha que coisa extraordinária, a estrutura que João constrói para mostrar para os seus leitores como Jesus Cristo trabalha em favor deles. Como Jesus Cristo trabalha em favor da sua vida, em favor da minha vida. Ele intercede por nós constantemente, meus irmãos. Nós não precisamos de intercessor, porque nós já temos Cristo. Ele é o único intercessor. Ele é o único advogado. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25. Este, se referindo a Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado fiel e incomparável. Meus irmãos, João transmite uma palavra poderosa para os seus destinatários e, consequentemente, uma palavra poderosa para nós. Por quê? Porque os santos não são mais réus, mas eles são filhos. Veja bem, Deus não é mais o nosso juiz, mas Ele é o nosso Pai e a quem nós podemos pedir perdão. Olha com o contraste que João está fazendo com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa de Deus, em relação a Ele nos defender, a Ele, em relação a Ele ser o nosso advogado. E isso é muito importante. Nós que cremos em Cristo não estamos mais em juízo, mas passamos da morte
para a vida, conforme João capítulo 5, versículo 24. Nós não estamos mais mortos em nossos pecados, mas passamos da morte para a vida e vivemos para a glória de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Fomos justificados, por isso fazemos parte da família de Deus. Se nós não fôssemos justificados, amados, nós não poderíamos fazer parte da família de Deus. Mas porque fomos justificados, então nós fazemos parte da família de Deus. Se pecarmos, não precisamos de uma nova justificação de um juiz devido. Não, o que nós precisamos é do perdão do Pai, porque nós já fomos justificados. E lembremos que o pecado em nossa vida deve ser um acidente, não uma constância. Porque se for um acidente, nós vamos pedir perdão, o Senhor vai nos perdoar e nós não vamos voltar neles mais. Porque ele é um acidente e não uma constância. Queridos, um outro fato importante que podemos ver no texto é a expressão Jesus Cristo justo. Por que João enfatiza tanto isso? Ele indica a natureza humana de Jesus, expressando Jesus. Ele indica o sacerdócio messiânico de Jesus, o ofício messiânico de Jesus, usando a expressão Cristo. E ele indica a natureza humana de Jesus, o justo, dizendo que ele é justo, incomparável, perfeito, puro, pleno. Ele apresenta essas três qualidades de Jesus em apenas uma frase, dizendo que Jesus Cristo, o justo. Queridos, com isso, João enfatiza não apenas a humanidade e o ofício de Cristo, mas um conceito que combate o falso ensino gnóstico. Em uma única frase, ele combate os gnósticos. Ele declara que Cristo vem em carne, que ele é Deus, que ele é homem, que ele é justo, que ele é perfeito, que ele é puro, e que não há ninguém como ele. João, então, olha a maneira como que eles pensavam acerca da fé cristã lá no primeiro século. Lá no primeiro século, meus irmãos. E hoje, nós com tanto meios de conhecimento que temos, nós sequer pensamos desta forma. Sequer pensamos dessa forma. Amados, ele é justo. Ele é o justo que veio morrer por injustos. Mateus 27, 19, 24. Ele é o justo que veio morrer por injustos, sendo justo, ele pode comparecer diante de Deus e nos defender por causa da sua justiça. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós dependemos dele. Nós precisamos dele. Nós precisamos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque ele sim age de forma soberana em nossas vidas. Então nós vamos para o segundo conceito que este texto nos mostra. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Que palavra difícil, né, pastor? Propiciação. O que isso quer dizer? O que isso significa? A gente vai chegar lá e vocês vão deixar de ter essa pergunta. João continua o seu argumento a respeito de Jesus Cristo, e agora ele apresenta o Senhor como a nossa propiciação. E é de suma importância nós entendermos que essa expressão propiciação pelos nossos pecados, ela vem de uma linguagem cerimonial do Antigo Testamento. Quando os animais, vejam bem, preste atenção nisso, quando os animais, eles eram sacrificados e o sangue derramado servia de pagamento pelo pecado, conforme vemos em Levítico. Então você já sabe que propiciação é o derramamento de sangue para pagamento de uma dívida, ou seja, no caso o pecado. Isso é propiciação, certo? Conforme está lá em Levíticos. Olha o que diz Levítico, capítulo 16, versículo 14 e 15. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório o aspergirá 7 vezes do sangue, com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergí-lo-á no propiciatório e também diante do povo. Ele imolará o animal, ele cortará o animal mesmo, e pegará o sangue e aspergirá no propiciatório, e depois aspergirá no povo, simbolizando que aquele sangue é para a purificação do povo. Certo? Levíticos capítulo 17, verso 11, diz o seguinte:
porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vossa vida. Ou seja, havia necessidade de ter derramamento de sangue para purificação. Não havia purificação sem que houvesse um cordeiro imolado lá na antiga aliança. Era necessário que uma vez por ano eles subissem para Jerusalém, o povo subisse para aquela festa, eles então imolavam um animal, e aquele animal representava o sacrifício, e aquele sacrifício era aspergido sobre o propiciatório, e depois aspergido sobre o povo para a purificação do povo. No entanto, vejam bem, meus irmãos, esse sacrifício era feito ano após ano. E o que eu quero dizer com isso? Isso demonstra que a culpa era removida temporariamente. Tinha prazo de validade. Todo ano eles tinham que voltar a fazer o sacrifício novamente. Era uma redenção temporária, vamos dizer assim. Agora, meus irmãos, somos agraciados pela misericórdia de Deus e precisamos entender de uma vez por todas que Cristo é o sacrifício perfeito, realizado de uma vez por todas. Que Cristo é esse sacrifício perfeito, providenciado pelo próprio Deus. E esse sacrifício satisfaz a justiça da ira de Deus pelos nossos pecados, e desvia a ira de Deus sobre nós, apaziguando a ira de Deus sobre nós, e nos reconcilia com Ele para sermos os seus filhos. E foi um sacrifício realizado uma única vez, de uma vez por todas. Não há necessidade mais de sacrifícios. Cristo foi o sacrifício perfeito. Pela sua vida, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Ele fez isso para nos reconciliar com Deus, conforme vemos em sua palavra. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, para a glória de Deus Pai. Amados, olha todo o trabalho que Cristo está fazendo para a redenção do seu povo. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ser apaixonados pela palavra de Deus, sermos apaixonados pelo que Cristo fez por nós. Amados, nós não merecíamos. Nós, segundo a palavra de Deus, nós somos direcionados, destinados à ira de Deus. Nós estamos sob a ira de Deus, mas por causa de Cristo, Ele aplacou essa ira de Deus sobre nós. Por causa de Cristo, nós temos esta ira de Deus, ela foi o quê? Aplacada, ela foi afastada de nós por causa da justiça de Cristo, por causa da graça de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Olha o que John Stott diz novamente: Deus precisa ser propiciado. Isso porque a sua ira permanece sobre todo o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não tem outro caminho, é a morte espiritual, é a morte na vida, e a vida vai em decarrota constantemente. Este é o salário do pecado. Então, aquele que opta caminhar pelo viés do pecado, ele está levando a sua vida para a sepultura, tanto fisicamente como espiritualmente. Nós precisamos entender isso. Deus precisa sim ser propiciado. Isso porque a sua ira permanece sobre todo o pecado. Quanto a isso, devemos lembrar da malignidade do pecado e que todos estão envoltos neste mal. Quem aqui não tem pecado? Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos diante de Deus da mesma forma. Olha o que Paulo diz: não há justo nenhum sequer,
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos não há destruição, aliás, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. E Paulo encerra esse argumento lá no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amado, o que mais me chama a atenção é que João e os outros apóstolos, na maioria das vezes quando eles exortam é a igreja. Não é os não crentes. Todas as exortações que vemos nos evangelhos, nas cartas paulinas, são direcionadas à igreja. Isso deveria fazer nós tremermos. Deveria fazer nós chorarmos. Porque nós que recebemos a palavra semana após semana, domingo após domingo, brincamos de ser crentes. Brincamos de evangelho. Nós esquecemos que nós vamos ter que dar conta. Nós vamos comparecer diante de um Deus eterno. Nós vamos comparecer diante do grande trono branco e nós vamos ter que dar conta de tudo que fizermos. Amados, a vida cristã não é um parque de diversões, como diz A.W. Tozer. A vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã é um campo de batalha. Então empunhe a sua arma e lute. Empunhe a sua arma e lute. Se defenda por meio da palavra de Deus, mas viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Conforme acabamos de ver, João e os outros textos do Novo Testamento diz que todos estão diante da mesma situação. Todos precisam da misericórdia de Deus. Somente o sacrifício de Cristo pode aplacar a ira de Deus e restaurar o pecador. Só o sacrifício de Cristo. E ele já foi feito. Não é um novo sacrifício. É um sacrifício que já foi feito. Meus irmãos, e aqui cabe um alerta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Pois temos visto nos dias de hoje falsos ensinos que têm negado a suficiência da obra de Cristo. E infelizmente, muitos têm caminhado por esta senda escura. E, consequentemente, temos visto vidas destruídas em vez de vermos vidas transformadas. Vidas arruinadas em vez de vermos vidas saradas. Essa é a realidade em muitos lugares hoje do Evangelho. Um falso evangelho sendo pregado, um evangelho que não denuncia o pecado, um evangelho que é pseudo-evangelho, que não confronta o pecador. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção nisso. E eu louvo a Deus, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus tem preservado este púlpito. Eu louvo a Deus. E louvo a Deus por algumas igrejas que nós conhecemos, que Deus tem preservado os seus púlpitos que pregam a verdade, que anunciam a verdade. Como disse, somente o sacrifício de Cristo pode aplacar a ira de Deus. Cristo morreu na cruz para propiciar a Deus. E aí, continuando a linha de raciocínio de John Stott, ele diz que a propiciação de Deus ela é realizada para aplacar a ira de Deus, se é que o pecador há de ser salvo. Por que ele fala isso? Porque as pessoas estão brincando, amados, de ser crente. As pessoas estão brincando de evangelho. As pessoas estão brincando. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Somente Cristo, o seu sacrifício, pode afastar a ira de Deus. Por causa dele, no caso Cristo, os pecadores são atraídos a Deus. Então nós podemos fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer o que ele diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Olha o que ele diz:
estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é um texto extraordinário, maravilhoso. Cristo se doou para que eu pudesse viver. Cristo se doou para que vocês pudessem viver. Isso é um privilégio, amados. Isto é um privilégio. Como dissemos, agora não somos mais condenados, mas justificados por Cristo. Pois na sua morte, ele imputou a sua justiça em nós, e hoje então somos justificados com a justiça de Cristo. E isso nos leva para o nosso terceiro conceito e fim deste texto, tão pequeno, mas tão profundo, que João direciona à igreja, lá do passado e também a nós. Não somente os nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. João então acrescenta a extensão da propiciação oferecida por Jesus Cristo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É interessante entender que a expressão mundo aqui, preste atenção nisso, não diz respeito a cada pessoa existente no mundo. Espera lá, olha o que diz o texto. Vou ler com vocês, a parte B. Aliás, o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. Aí lá no finalzinho, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que João está querendo dizer com isso? É todo mundo, não é todo mundo, é o mundo inteiro? Nós vamos entender isso, certo? Por isso que eu disse que é interessante nós entendermos essa expressão mundo, porque ela não diz respeito a todas as pessoas existentes no mundo, mas ao povo de Deus que está espalhado pelo mundo. O povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Em outras palavras, a propiciação que Cristo realizou foi pelos eleitos, foi pelos santos, foi pelos separados, por aqueles que Deus lhe deu. Pois quando olhamos para os escritos de João, vemos com clareza que Jesus veio dar a sua vida somente para os seus, ou seja, para os eleitos. João capítulo 10, versículo 11. Versículo 15, versículo 26 a 30. E também ele os chama de meus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Amados, e por eles, e não pelo mundo inteiro, é que Jesus roga ao Pai. João capítulo 7, versículo 9 a 20. Vemos este conceito aparecer em outras partes do Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus veio salvar um povo, o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus 1, 21. E que o Deus comprou com seu sangue a sua igreja, conforme Atos capítulo 20, 28. De acordo com Paulo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a igreja, não por todo mundo. Então nós precisamos entender que a expressão mundo, muitas vezes no texto ela significa o povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Tem um povo de Deus aqui, tem um povo de Deus na África, tem um povo de Deus no Brasil, tem um povo de Deus espalhado no mundo. É por estes que ele morreu, os que estão espalhados pelo mundo. Novamente, então, nós precisamos entender que a referência aqui diz respeito aos eleitos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 25. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos da sua ira e teremos vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Meus irmãos,
E aqui é interessante, e eu concordo com Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, que parece que nunca venhamos ter uma solução inteiramente satisfatória a respeito destes dois conceitos diversos, desses dois argumentos que ele levanta no texto que acabamos de ler, de Efésios 5:25 e Romanos 5:8-10. Parece que nós nunca vamos ter uma solução satisfatória. Entretanto, não podemos aceitar qualquer solução que minimize a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e que exclua o aspecto da abrangência universal do que ele fez, e ainda que não podemos compreender isso inteiramente. Tem coisas na Bíblia que nós não vamos compreender, meus amados. Tem circunstâncias na palavra de Deus que nós não vamos ter resposta. E quando a palavra de Deus põe um ponto final, nós também devemos pôr um ponto final. Nós não devemos ficar perguntando, por que Deus escolhe salvar uns e Deus escolhe condenar outros? Ele escolhe pronto, ponto final, não se discute, acabou. Nós precisamos entender isso. Tem coisas que a palavra de Deus não tem resposta, porque Deus se cala. E quando Deus se cala, nós também devemos se calar. Por que nós vamos querer acrescentar algo na palavra de Deus? Nós devemos nos calar. Mais uma vez, eu chamo a vossa atenção, pois a palavra universal não diz respeito à igreja universal do reino de Deus. Não diz respeito também a todas as pessoas no mundo, mas a todos os eleitos que estão espalhados pelo mundo. Crentes, santos, salvos, separados estão no mundo todo. No mundo todo. De norte a sul, de leste a oeste, existe um povo de Deus. E um povo que ora pela sua vida que você nem conhece. Um povo que ora por mim que eu nem conheço. Você ora por gente que nem conhece. Deveria orar. Se não está orando, deveria. Gente que você nem conhece. Você deveria estar orando. Se você não ora, então comece. Quando você dobra o seu joelho para orar, pedir para você, deixa a sua lista de pedido por último da lista. E começa a orar e interceder para os outros. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se preocupa com os outros primeiros. E depois Deus vai fazer com a sua vida. Tem certeza. Porque a grande maioria das vezes, nós automaticamente começamos a apresentar as nossas mazelas e os nossos pedidos. Sequer, quando lembramos, nós vamos interceder pelo irmão, ou pelo outro, ou pela igreja. Quando deveria ser o contrário. Começar a oração glorificando, exaltando a Deus e o Pai, porque isso que a palavra de Deus diz, exaltando Ele, e então nós devemos interceder pelos outros. E aí então nós vamos orar por nós. Aí então nós vamos clamar em nosso favor. Porque certamente tem pessoas orando pela sua vida. Certamente tem pessoas abençoando a sua vida sem que você conheça. Certamente tem pessoas que estão pagando o preço de oração pela sua vida, porque você faz parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. E tem pessoas que oram por nós que nós não conhecemos, amados. Porque a família que você pertence, ela é imensa. Ela é grande. Basta a gente só olhar lá para a promessa que Deus fez, lá para Abraão. Abraão, olha para o céu. Conta elas, se é que tu podes contar. Deus exemplificando para ele como seria o seu povo. E quando ele está falando do seu povo, ele está falando do seu verdadeiro povo. Conte as estrelas, se é que tu podes contar. Conte os grãos de areia das praias do mar, se é que você pode contar. Assim é o povo de Deus espalhado pela terra, amados. Você tem um exército orando por você que você não conhece. Nós temos um exército orando pela igreja que nós não conhecemos. Eu não estou falando de placa A ou placa B, eu estou falando de povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem gente que ora por você que você não conhece. Esse é um privilégio que nós temos, que você tem. E muitas vezes você não percebe. Muitas vezes você não atenta para isso. Assim, podemos olhar para a abordagem reformada, tradicional, que remonta a Agostinho, que diz que Cristo morreu pelo mundo apenas potencialmente, enquanto que eficazmente pelo seu povo, pelos eleitos. Vejam bem, Cristo morreu pelo mundo potencialmente. Agora, essa expressão mundo aqui é pelo mundo todo, viu? Não é mais só os eleitos, não. E aí ele afunila e conclui o seu pensamento. Mas
eficazmente somente pelo seu povo. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Eficazmente pelo seu povo. Dessa forma, podemos concluir este ponto dizendo que a morte de Cristo na cruz foi a propiciação eficaz para redimir não somente os nossos pecados, mas também os pecados de todos os eleitos que estão espalhados pelo mundo, em diversas nações, povos e línguas. E aqui em 2:2 de 1 João, não é impossível que João quis dizer que Cristo morreu não somente por ele e pelos crentes a quem ele escreveu esta carta, mas também por outras pessoas de todas as nações do mundo, pessoas de todas as classes sociais, separadas, chamadas. Isso nos remete ao princípio do Evangelho, onde Jesus chamou os apóstolos e lhes deu uma ordem de pregar o Evangelho, começando por, vocês lembram? Começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele diz lá em Atos 1:8, um texto muito mal interpretado, muitas vezes: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto, muitas vezes, ele é mal interpretado, meus irmãos, porque as pessoas interpretam esse texto dizendo que eles receberão poder, e este poder aqui não é um poder de fazer sinais e maravilhas, é um poder de suportar a perseguição. É bem diferente. Muitas das vezes mal interpretado, principalmente pelo viés pentecostal. Muitas vezes. Que eles interpretam de forma que recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e semereis minhas testemunhas, fazendo milagres, curas e prodígios. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, ou seja, se possível, você vai morrer por mim em Jerusalém, você vai morrer por mim em Judeia, você vai morrer por mim em Samaria e até os confins da terra, pela causa do Evangelho. É esse o poder que ele está falando. O poder de suportar a arena como os cristãos do primeiro século suportaram. O poder de suportar ser queimado vivo em Roma como os cristãos suportaram no primeiro século. O poder de ser perseguido por causa do Evangelho como acontece nos dias de hoje em alguns países. É esse poder que ele está falando aqui. Não é um poder de fazer milagre. Não é um poder de fazer prodígio. Se fizer, amém, glória a Deus. Mas o texto está dizendo aqui é poder de testemunhar o Evangelho, ao ponto de morrer pelo Evangelho e não negar o Evangelho. É desse poder que está falando. Amados, onde o Evangelho da sã doutrina for pregado, certamente haverá pessoas que serão irresistivelmente tocados pela palavra de Deus. E essas pessoas são os eleitos que Deus chamou. As pessoas que são irresistivelmente tocadas, elas são os eleitos. Como assim, pastor? Porque em uma igreja de quantidade X, milhares de pessoas, a mesma mensagem, 50, 100 aderem, ouvem o Evangelho e são quebrantados, e os outros 5.000 não. Não foi a mesma mensagem? Não foi a mesma pregação? Por que uns ouvem e outros não? Porque Deus separa e Deus age conforme o seu tempo e conforme a sua vontade. E não estou dizendo que aqueles 5.000 não possam ter eleitos ali, mas possam ter pessoas que estão resistindo o Evangelho. Porque a palavra diz que pessoas podem resistir, mas se ela é um eleito, não vai chegar um momento que Deus vai quebrar de tal forma que Deus vai trazer ela e ela não vai ter escolha. Porque é a irresistibilidade da palavra. E Deus trabalha assim, meus irmãos. Deus trabalha dessa forma. E agora eu faço a aplicação desse texto rapidamente, para nós encerrarmos o que aprendemos hoje. A partir do texto que vimos, nós vimos que Deus, através da palavra de Deus, Ele deu a palavra de Deus para que nós não venhamos a pecar. É a primeira lição que você aprende hoje. A palavra de Deus foi te dada para que você não peque. A palavra de Deus foi me dada para que eu não peque. É isso que João está falando. A Bíblia registra vários exemplos de pecados de grandes homens, como Davi, como Moisés, como Abraão. Vários homens são registrados a respeito do seu pecado. Quanto a isso, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não visa passar a ideia de que o pecado é aceitável. São grandes homens, homens de Deus,
que pecaram. Ela não está falando que porque eles pecaram você pode pecar, que o pecado é aceitável. O que ela está falando é que esses foram registrados para que nós pudéssemos ser advertidos e não cair no mesmo erro que eles caíram. Por isso foram registrados o erro dessas pessoas. Pois quem usa a Bíblia para justificar os seus pecados está desvirtuando completamente o propósito que ela nos foi dada. E aumenta ainda mais a sua iniquidade. Certo? Em outras palavras, a pessoa que tem essa atitude, ela está completamente errada. Ela não diz que você pode pecar. A Bíblia foi dada para te defender, para que você não possa pecar. Aprendemos também que podemos confiantemente suplicar o perdão pelos nossos pecados, pois Jesus Cristo, Ele nos garante a remissão dos pecados. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele é tanto o nosso advogado, quanto o pagamento perfeito pelos nossos pecados. Muito embora nós deveríamos sentir tristeza pelos nossos erros e lamentá-los profundamente, nós devemos humildemente aceitar o perdão oferecido por Deus, pois, através dele, mediante o sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício perfeito, nós somos aceitos ao Pai. Nós devemos aceitar isso. Muitas vezes nós questionamos, eu não mereço, eu não faço, eu vou fazer. Irmãos, se Deus te perdoou, quem é o homem para te acusar? Mas você precisa se arrepender. Você não precisa, como Werner de Bod diz, tratar o pecado levianamente. É arrepender-se e não cometer mais. Queridos, que Salvador maravilhoso nós temos. Que Salvador poderoso nós temos. Em Cristo recebemos ânimo e coragem para continuarmos. Quando pecarmos, e se pecarmos acidentalmente, recorreremos à sua obra completa, pediremos perdão a Ele e Ele nos perdoará. Eu encerro com esta palavra. Ir a Cristo para receber perdão pelos pecados nos renova o desejo de levar uma vida santa, pura e sem pecado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que você acolha esta palavra no seu coração. Que essa palavra possa fazer você pensar a vida cristã que você tem vivido, que você tem levado. E se você tem errado, pecado, saiba que você tem um advogado justo diante do Pai, que advoga a sua causa. E Ele é perfeito, e o mais interessante é que Ele pega o seu pecado e joga lá no mar do esquecimento. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Senhor, quão maravilhosa é a Tua palavra e quão poderosa é a Tua palavra para com as nossas vidas. Senhor, nós não merecemos tudo o que fizeste por nós. Nós não merecemos, ó Pai, a bondade que tens, mas aprove a Ti, Senhor, chamar o Teu povo e ensinar o Teu povo por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o apóstolo João escreveu há tanto tempo atrás e que afeta a Tua igreja ainda hoje. Obrigado pelos conselhos da Tua palavra, pela instrução da Sua palavra e pela exortação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada um dos irmãos que aqui estão, a mim, para que nós não venhamos a pecar. Mas se porventura nós acidentalmente pecarmos, nós temos um advogado justo, maravilhoso diante do Pai, que é incomparável. Ele sim é perfeito, é santo, é puro. E através dele, Senhor, nós podemos ter uma vida transformada, uma vida restaurada para o louvor da sua glória. Abençoa os meus irmãos, que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham uma semana repleta da Tua palavra em seus corações, para que vivam para a glória do Teu louvor, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.